Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensinamento das quintas-feiras. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos aqui para este culto também de adoração. Amém, queridos? Quero começar com os pedidos de oração. Amém? Nós estamos orando pelo pastor Luiz Lopes, é o irmão da nossa irmã Lúcia Estela, também a nossa irmã Ausleia Barques. Ela pede oração pela sua mãe, que abriu uma ferida na perna, né? E ela está pedindo para Deus intervir. Também nós continuamos orando pela nossa irmã Carminha, que está se recuperando. Kézia Samuel de Castro, bem-vinda. Como é que está o Samuel? Vamos orar pelo Samuel também, pela Kézia, pelo lar dela. Amém? Bem-vinda, Ruth Soares. Vocês todas são bem-vindas em nome de Jesus, amém? Então nós estamos orando também por outros nomes que agora estarão no nosso caderno de oração. E o nosso caderno de oração tem todos os outros nomes que hoje praticamente nós vamos estar tirando um dos nomes, né? Porque a nossa irmã Lúcia Estela, que nós temos acompanhado, orado pelo Edemir, e ela nos mandou uma mensagem sobre o Edemir, e vocês já vão ouvi-la. Pastor, e sobre o Edemir, ele teve a Covid, mas foram 7 dias. Sintomas foram fracos, ele tinha tomado a primeira dose da vacina Pfizer, e ele agora está bem, e só tratando mesmo, né, da cardiopatia, o problema cardíaco, o problema da diabetes, a pressão, mas clinicamente ele está bem e está fazendo as atividades, né, voltando às atividades aí que ele tem que fazer. E obrigada também pelas orações, Deus abençoe. Amém? Então está aí, né, graças a Deus que o Senhor está intervindo. Nós não só trazemos os pedidos, mas também trazemos as respostas que esses pedidos são alcançados, né, queridos? Então está aí, e nós agora vamos estar orando por esses nomes que ainda estão presentes, como o pastor Luiz Lopes, como a irmã Carminha, e todo o nosso caderno de oração, amém? Eu estou convidando os irmãos para agora nós estarmos falando com o Senhor, pedindo as suas bênçãos para todos esses nomes. Jeremias Nery, como é que está você? Também o Jeremias está no nosso caderno de oração. E sua mamãe também, viu, Jeremias? Deus abençoe. Vamos orar. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai Celeste, agora estamos entrando em oração, Pai, pelo teu servo, pastor Luiz Lopes, pela tua serva, irmã Carminha, e te agradecendo por todos aqueles, ó Pai, que já estão desfrutando da tua resposta, porque, Senhor, sabemos que as tuas mãos estão estendidas para abençoar, para curar, para libertar. Por isso, Pai, agora estamos entrando na tua presença em favor de todos esses nomes, que as tuas mãos estejam sobre eles. Oramos pelo nosso caderno de oração, pelo caderno da tua serva também, que tem pedido que intercedamos por aqueles nomes que estão no seu caderno. E agora é o caderno do pastor Gênesis também. Pai Santo, que as tuas mãos estejam sobre nós, que intercedemos. Aí está a tua serva Kézia, o seu esposo Samuel, também que precisa da tua intervenção, da tua ajuda, Pai. A tua filha também precisa da tua ajuda. Pai Santo, nós entregamos nas tuas mãos também aqueles que hão de entrar nesta live, nesse período, e apresentar os seus pedidos de oração. Nós já estamos, ó Deus, te apresentando todos que irão pedir, porque o Senhor já conhece aquilo que nós precisamos, mesmo antes de nós falarmos. Por isso, ó Pai, nós te apresentamos já esses nomes. Também oramos pela nossa nação brasileira, pelo nosso estado de São Paulo, todos os estados, porque, Senhor,
há uma necessidade da tua intervenção. Ó Senhor, pela classe médica e todos os agentes de saúde que cuidam daqueles que estão enfermos, Pai. Nós estamos agora intercedendo aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão se recuperando em casa, completando o tratamento, como é o teu caso do teu servo Edmir, que ele alcance esta vitória completa, Pai, para poder então voltar às suas atividades, e é o que a tua serva acabou de falar para nós. Nós te agradecemos, Pai. Agora abençoe este momento de adoração, de culto. Sabemos que os dias são maus. Sabemos, Senhor, que não está fácil enfrentarmos essa luta de enfermidades, como de muitos óbitos também, Pai. Consola os corações enlutados, e eu me incluo com a minha família também, Pai, porque o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa ajuda, e o Senhor está conosco nas nossas necessidades e apertos. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Segura as nossas mãos nessa caminhada de fé. Também nos abençoa na ministração da Tua palavra. Os Teus servos que estão nos acompanhando, abençoa também, Pai. Nós oramos entregando em Tuas mãos, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Assim seja. Seja a tua mão, seja a tua resposta a cada necessitado, Pai. Aleluia, teu nome, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Olha para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado, louvado é o Senhor. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um altar, amados, para deixarmos as nossas súplicas, e com certeza o nosso Deus está nos respondendo. Amém, queridos? Agora nós já vamos iniciar o nosso culto, e eu te convido a abrir o Cantor Cristão no hino de número 328, 328 do Cantor Cristão. Vamos agora adorar o Senhor com esse louvor. Amém? 328 do Cantor Cristão. Amém? Glória a Deus. Abra o seu cantor e vamos agora adorar o Senhor. Bem-vindos todos aí, Clara Costa, Alba Valéria, minha sobrinha querida, paz do Senhor. Deus abençoe. São todas e todos bem-vindos para esse culto de ensinamentos. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, e ore para que o pastor possa ser esse instrumento de Deus nas vossas vidas. Amém, queridos? Então, louvado seja o Senhor. Agora, abra o seu cantor, é o 328 do Cantor Cristão. Amém. O mar está revolto, mas o Senhor está conosco na nossa embarcação. Amém. Glória a Deus. Aleluia para Jesus. Aleluia, Jesus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não fuge daqui, horror, podes assim dormir, se a cada momento estamos em perto
possa sobremergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encalpelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem andar, tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço que venha banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encalpelado mar, a ira dos homens do mar, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, aleluia, aleluia. Seja o encalpelado mar, a ira dos homens azul do mar, tais águas não podem naufragar. Leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, o mar está agitado, as águas, as lutas, as provas, mas Jesus manda nos aquietar-nos, não é? Sossegar. Ele está conosco, amém, queridos? Agora eu estou convidando a irmã Márcia Cristina, ela vai estar apresentando o seu louvor desta noite,
né? E logo depois já estaremos entrando no nosso estudo, né? Estamos ainda falando sobre liderança. Hoje nós vamos estar falando exatamente sobre como sermos confiantes. Temos um Deus provedor. Então prepara o teu coração, porque Deus tem uma palavra para você sobre o nosso provedor e as condições para confiarmos nele. Irmã Márcia Cristina. Pai do Senhor Jesus, boa noite para todos. O sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. A luta em tua porta vem bater na intenção de te fazer a caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. Você, Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até do cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e prova que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia. Meu Pai, glória ao teu nome, Jesus. Lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda o anjo até do cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até do cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Deixa eu tirar aqui. Amém. É que fica aberto toda hora, entrando mensagens e acaba atrapalhando a nossa transmissão, mas já tá tudo certo. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus forte, né? Que cuida de nós. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? E nós agora já vamos estar entrando na nossa meditação. Amém? E Jesus está conosco, não é? Para conosco levar este momento de meditação da sua santa palavra, amém? Então vocês em oração e o pastor vai estar já iniciando o momento da meditação, amém? Como nós paramos o estudo naquele dia, então nós já vamos estar entrando nele, porque, glória a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós terminamos o nosso curso de obreiros e obreiras na quinta-feira próxima passada. Nós estamos, se você caminhar com fé, vence, não se sentirá inseguro. Você conseguirá evitar as armadilhas do pecado sexual, da cobiça e do orgulho. Estas três áreas do pecado procedem de uma insegurança, uma falta de fé e confiança no Senhor. Então, para hoje, nós vamos começar exatamente como você pode ser um líder que vai doutrinar sobre contribuição, se não contribuir. Então, hoje o nosso tema é insegurança no Deus provedor, na próxima quinta, que é hoje. Amém? Então, nós precisamos crer que temos um Deus provedor, aquele que cuida de nós. E quem está hoje ministrando para vocês é um homem que tem sido sustentado pelas mãos de Deus. Tem orado e Deus tem provido, tem providenciado tudo que eu preciso. Então eu posso falar isso com conhecimento de causa, tenho vivido isso. E posso dizer, como Abraão, quando o seu filho Isaque não via o holocausto, não via o cordeiro para o holocausto, e ele perguntava, o pai mostrando, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai lhe respondeu, para si Deus proverá. É a palavra Jeová Jirê, aquele que é o nosso provedor. Amém? A fé de Abraão era tão forte que ele estava ali com a ordem de Deus de matar o filho, mas ele sabia que o cordeiro Deus ia prover, não é? E ele, na hora que executar, Deus então o faz parar, e lá está o cordeiro que Deus já tinha preparado para o holocausto, que simbolizava Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? Então é o nosso provedor, ele sempre estará providenciando aquilo que você e aquilo que nós precisamos. Mas deixa eu continuar, né? Eu vou repetir o que já falei. Como você pode ser um líder que vai doutrinar sobre contribuição se você não contribui? Eu continuo. Aquele que não contribui demonstra uma total insegurança com relação à provisão de Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha pastor, esse mês não sobrou para eu dar o dízimo. Ora, irmãos da campanha, esse mês não sobrou para eu dar uma oferta. Então eu perguntaria, você contribui para Deus o que sobra? Você acha que Deus está pedindo esmola para alguém? Ele não precisa. Ele não precisa de nada, é o que diz o Salmo 50, não é? Ele é o dono dos animais. Se ele tivesse fome, não ia pedir a nenhum de nós, porque ele é o dono de todos os animais. Tudo pertence a ele. O que ele nos dá com essa instrução, com esse mandamento de contribuição, é dar a nós todos o privilégio de participar do reino dele. Ele poderia fazer assim um sinal e aparecer todo o dinheiro que nós precisássemos, mas onde estaria a nossa experiência de plantar e colher?
Não é verdade? Então eu continuo. Como líder espiritual, você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isto, Jesus disse que todas estas coisas lhe seriam acrescentadas, né? Está lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele tinha falado sobre todas as necessidades nesse capítulo. Então ele diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então está lá, se você fizer isto, Jesus diz que todas estas coisas lhe seriam acrescentadas. Se você praticar o princípio da da prosperidade encontrado na Bíblia, este princípio é o seguinte: dai e ser-vos-á dado. Está lá em Lucas 6,38. Então vamos lá no nosso primeiro capítulo, aprender a dar. Não é? Quando nós lemos Atos 20:35, está lá, mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A minha maior alegria é quando surge alguém precisando de um socorro, e às vezes eu tenho, pelo fato de, pela misericórdia de Deus, ter companheiros pastores que trabalhamos juntos. Eu ligo para um, ligo para outro, falo, nós estamos precisando de fazer um socorro, e vai um, e vai outro, e nós socorremos aquele que está necessitado. Por isso é que o tesouro da casa do Senhor tem que estar abastecido, para nessa hora que surge o necessitado, a gente poder socorrer. Então, nós vamos lá para Atos 20:35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Até que você aprenda a dar consistentemente o dízimo, que é 10% dos seus rendimentos ao Senhor, e ofertas alçadas, você nunca conhecerá a provisão de Deus para as suas necessidades, porque dai vos será dado. Então você vai aprender muito hoje aqui, presta atenção. Outro dia, a uma das igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, eu fui procurado, que o pastor queria que eu fizesse uma ministração sobre dízimo, não é? E eu peguei um pouco do que eu fiz naquela ministração e vou passar para vocês hoje, mas eu vou continuar. Você quebra a maldição da pobreza dando dízimo, a 10ª de tudo aquilo que Deus o abençoe, dê para as missões da sua igreja, e Deus promete: abrirei as janelas do céu e derramarei sobre ti uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Por que eu estou falando isso para vocês com tanta certeza? Porque eu tenho experimentado isso. Hoje não tenho ao meu lado a minha esposa, mas nós juntos levávamos muito a sério. Nós não colocávamos o dízimo e as ofertas, vamos dizer, no final da lista dos nossos compromissos. Elas estavam sempre na primeira lista. Primeiro é o dízimo, é a oferta. Eu tenho que contribuir para A, para B, para C e dizimar. Não é? Então, estava na nossa lista, era o primeiro compromisso. Nós não assumíamos nenhum compromisso que pudesse, vamos dizer assim, impedir ou atrapalhar a nossa contribuição. Isso é levar as coisas de Deus em primeiro lugar na tua vida. E você vai aprender hoje, eu vou caminhar com você no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre as contribuições. Mas vamos lá para Malaquias. Malaquias no capítulo 3, de 7 a 11, como é que ele diz? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Dizimar, ofertar, contribuir, isso é um privilégio que nós temos, irmãos,
glorificado seja o nome do Senhor. Se você tem dúvida hoje, eu vou agora trazer um pouco do sermão que eu preguei sobre o dízimo, né? As passagens, aprenda isso na Bíblia, aqui na palavra de Deus. As passagens prescritivas nas Escrituras são tidas como articuladoras de princípios normativos. Já as passagens descritivas nas Escrituras relatam o que foi dito ou o que aconteceu em determinada época. O povo de Israel vivia sob o regime teocrático, que era o governo de Deus, mas preferiram a monarquia, que é o governo de um rei humano. Dentro do governo de Deus, eles tinham compromisso com o dízimo e ofertas para a obra de Deus. Ao instituir o governo humano, passariam a ter duplo compromissos. Continuaria com os dízimos e ofertas para Deus e as responsabilidades com o governo da monarquia. É o caso. Nós olhamos o nosso país é um dos países que cobram mais impostos, não é verdade? E nós não podemos deixar de contribuir ou de pagar nenhum desses impostos, porque as penalidades vêm sobre nós. Vamos encontrar Jesus confirmando a contribuição do dízimo para a igreja na polêmica confrontação dos fariseus sobre pagar tributo a César ou não. Havendo falhado em denegrir a pessoa e a autoridade de Jesus, os líderes armaram-lhe uma cilada perfeita, achavam que era perfeita, a questão do tributo a César. Se Jesus apoiasse o tributo imperial, se exporia o ódio dos extorquidos judeus. Se não apoiasse, seria denunciado aos romanos como revolucionário e agitador do povo judeu. Dize-nos, é a pergunta deles, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Está lá em Mateus 22, 17. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, de quem é esta efígie, quer dizer, imagem da pessoa, numa moeda ou numa medalha? E esta inscrição, dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que coisa interessante. Eles queriam colocar Jesus numa armadilha para ver se encontravam meio de acusá-lo como revolucionário. Mas eles vão fazer armadilha para o Criador, para o Senhor, a sabedoria, aquele que é o mestre da sabedoria, né? E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Magistralmente, Jesus calou os líderes judaicos com a célebre palavra: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isto, Jesus estabeleceu a importante questão do que os cristãos, né, o cristão é cidadão de dois mundos: o terrestre, com todas as obrigações e a ele inerentes, e ao mundo celeste, com todas as implicações que isto acarreta, inclusive o dízimo. Você é um cidadão celeste e um cidadão também terreno. Você deve impostos aos governantes, tem que pagar. E você deve o dízimo, não esquece. Essa foi uma palavra de Deus, o próprio Deus. Dai ao governo que vocês devem a ele nos impostos. E dai também a Deus o dízimo que vocês devem a ele. Lemos em João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Existem pontos da lei que foram autenticados por Jesus. A palavra autenticar quer dizer garantir a autenticidade, de reconhecer como verdadeiro. Por Jesus e até modificados com essa palavra. Eu, porém, vos digo, no caso do dízimo, ele autenticou com essa palavra, e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, a igreja ela tem que ser mantida para a sua construção, para a manutenção. E eu vou mostrar dentro da Bíblia para vocês que o dízimo está no Novo Testamento e está dentro do contexto da existência da igreja. Deixa eu continuar. No Antigo Testamento, no contexto bíblico, dízimos refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer em dinheiro, quer em produto.
e bens. Está lá em Provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Agora vem a promessa: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Já a oferta tem sentido de contribuição voluntária. Que deve ficar claro é que a lei mosaica não criou as práticas do dízimo ou das ofertas, mas apenas deu-lhes conteúdo e forma através das diversas normas ou leis que as regulamentaram. Tal verdade fica patente ao constatar que a oferta já era uma prática observada nos dias de Abel. Está lá em Gênesis 4:4. E que o dízimo já era praticado pelos patriarcas. Está lá em Gênesis 14:20, onde nós lemos: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aqui é uma palavra entre Abraão, não é? E Matusalém. Então está lá, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Já nós vamos encontrar Jacó também nessa prática. Está lá em Gênesis 28:22. Quando ele fugia, teve um sonho, ele vai entrar e fazer um voto a Deus. Olha quem diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E é muito curioso que quando Deus manda ele voltar, Deus lembra ele: lembra-se da promessa que você me fez. Porque Deus não esquece, não é isso? Muito bem. No período mosaico, o dízimo aparece como preceito de um princípio já existente no período patriarcal. Os preceitos mudam e até desaparecem. Todavia, os princípios são imutáveis e permanentes. Amém? De acordo com a lei de Moisés, os dízimos deveriam ser entregues aos sacerdotes para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que estes não tinham possessão em Israel. Está lá em Números 18, 20 a 32. Agora vamos analisar o dízimo no Novo Testamento, que tem mais a ver conosco. Os que supõem que esta prática do dízimo restrito ao Antigo Testamento, precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma e a liturgia, mas não a sua função. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. O culto levítico, com seus rituais, já não existe, certo? Todavia, o princípio da adoração continua o mesmo. Está lá em 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse capítulo 6 nós lemos: e nos 6 reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eu continuo. O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. Todavia, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés, como está lá em Hebreus 5:10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos, para termos um entendimento mais claro, ler Hebreus 7, 1 a 10, está assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos. Os que, dentre os filhos de Levi, recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora,
sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Agora, quando nós lemos Salmo 110, 4, diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para aqui, ó. Vamos já entrar na palavra do Senhor. Jesus não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Está lá em Mateus 5,17. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas o recomendou. Está lá em Mateus 23, 23. Olha o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Agora, nós vamos trazer o dízimo e todas essas informações para dentro do cômputo da igreja, né? Do ministério da igreja. Ó, nas epístolas, Paulo faz referência ao dízimo levítico para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário. Está lá em 1 Coríntios 9, de 9 a 14. Olha o que ele diz. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Eu aqui abro um parêntese, irmãos. Eu tenho um ministério, algumas igrejas, e eu jamais vou deixar que os pastores que estão à frente dos rebanhos não tenha eles que administrar os recursos que eles trabalhando recolhem. Eles são responsáveis. O pastor Gênesis está aí para dar um apoio a eles, como um servidor deles, mas jamais intervir na administração. Eles prestam contas, como o pastor Gênesis também prestam contas, mas eles administram e eles também fazem com esperança, porque não é possível um pastor estar num campo trabalhando, ganhando alma, administrando, dando suor, buscando de Deus, cuidando das ovelhas, mas ali ele não recebe nada, porque a liderança recolhe todos os recursos, porque assim é o sistema. Eu não tenho nada a ver com o sistema dos outros, mas o pastor Gênesis, dentro do princípio bíblico, o princípio bíblico, não é? Porque o que trabalha, tem que trabalhar, debulhar com esperança de ser participante. Está aqui na palavra de Deus. Se nós vos semeamos, agora é Paulo para o povo, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, agora ele vai dar uma palavra forte, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Agora olha a palavra que ele fecha. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Obviamente, irmãos, que alguns precisam de completar, trabalhar e tal, mas é preciso que aquele que semeia com esperança, está trabalhando à frente de uma igreja e ali trabalhando e plantando, ele deve ser mantido pela igreja assim. Por que não? Amém, queridos? Então vamos lá, só fechando, vou repetir. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos agora para o tópico 2. Ensine-os os outros a dar. Uma vez que você tenha começado a praticar isto, comece a ensinar todos os irmãos e irmãs a fazerem o mesmo. Na medida que aprenderem a trazer os seus dízimos e ofertas alçadas
assadas à igreja, a maldição da pobreza será quebrada deles também. Aí você diz assim, mas pastor, eu conheço tanta gente na igreja que é fiel, dizimista e é pobre. Irmãos, aonde está a riqueza? É no dinheiro, é no conforto, é no carro de luxo, é na casa, enfim. A nossa riqueza não é essa, meus irmãos queridos. Mas falta e necessidade, não. O Senhor jamais deixará o fiel passar necessidade. Ele move céus e terra, mas Ele vai socorrer o necessitado, aquele que é fiel a Ele. E por que eu digo isso? Porque eu tenho experimentado isso ao longo dos meus quase 50 anos de ministério. Já houve época de eu dormir sem ter o que comer no dia seguinte, e eu disse só para Deus uma coisa: Senhor, amanhã eu vou levantar e a minha família vai levantar, eu não tenho o que dar para eles, mas tu tens, e eu agora estou te pedindo, manda para mim. Eu falei isso, eu passei uma noite nos pés do Senhor orando e pedindo. De manhã, o Senhor mandou que um dos membros, um dos crentes, fosse ao banco, tirasse um valor e levasse. Deus falou com ele, irmão. Deus, Criador dos céus e da terra. Eu falo nesse Deus porque Ele tem feito isso comigo. Por isso que eu digo a vocês, eu sei a quem eu sirvo, e por isso eu posso falar com vocês com conhecimento de causa. E a pessoa apenas disse para mim, Deus disse para mim que fosse ao banco e tirasse esse valor e trouxesse para o Senhor, aqui está. E eu confesso, quando eu peguei aquele dinheiro na mão daquela pessoa, eu disse assim, desculpe, irmão, eu não estou recebendo das suas mãos, eu estou recebendo das mãos de Deus. Porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, nunca, é o que disse Davi, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi a sua descendência desamparada, nem um justo a mendigar o pão. Irmãos, não o Deus que nós servimos. Isso está acontecendo em alguma igreja, é preciso que essa igreja acorde e desperte. Não esqueça, e eu primo muito por isso, que está em Atos 32, e não havia nenhum necessitado entre eles, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, né? E no partir do pão. Não havia necessitado entre eles, não pode haver necessitado entre nós. Que alegria, já disse e repito, quando alguém liga para mim e diz assim, pastor, estou nessa situação, meu irmão, e eu então, nós vamos dar as mãos para ajudar e para socorrer. Isto é restauração. Talvez você nunca ouviu alguém dizer isso, mas ouça desse pastor. Isto é restauração, porque restauração é voltar para a Bíblia, e voltar para a Bíblia é ver o que está escrito, e ver o que está faltando de ser praticado, e nós buscarmos forças a Deus e praticar. Amém, queridos? Vou para o tópico 3. A adoração para a obra do Senhor quebra o poder do pecado, do amor ao dinheiro. A coisa é terrível, né? Vamos para o orgulho. O orgulho é o resultado da insegurança com relação ao seu chamado e à sua própria opinião com relação ao seu valor pessoal. O orgulho é o fracasso mais fácil de ser visto pelos outros. É também o mais difícil de vermos em nós próprios. Ele se mostra através de uma atitude ostentadora. Você quer ostentar? Então, olha, querido, pede a Deus para te libertar. Isso não é de Deus. A simplicidade, é o que diz Paulo, tendo o que comer e o que beber, contentai-vos. Porque muitos, buscando riquezas, caíram no laço do adversário, e o amor ao dinheiro é a raiz de toda a amargura. Uma vez alguém disse para mim, você precisa juntar dinheiro, botar na caixa, e minha querida ainda estava ao meu lado, e ela disse, não vou fazer isso não, porque se Deus nos dá, é para nós ajudarmos. E nós fizemos isso a vida inteira. Ela foi embora, mas deixou esse homem aqui orientado, né, com a mesma visão dela. Se Deus te deu, Ele tem para quem você socorrer. Está sobrando? Não está não. Ore, porque Deus vai te mostrar. Ele botou nas tuas mãos, porque Ele tem alguém para você ajudar. Vai, ajude, porque aquele que dá aos pobres, empresta para Deus, que vai te recompensar. Irmão, você já pensou você emprestar dinheiro para Deus? Quer emprestar dinheiro para Deus, querido? Pois quando aparecer um necessitado, socorre ele. Amém? Aí está, a ostentação irradia insegurança. Alguém que tem um ministério eficaz não precisa gabar-se dele.
como diz o texto de Provérbios 27:2, louve-te o estranho e não os teus próprios lábios. Se alguém acha que precisa fazer propaganda de que é um apóstolo, por exemplo, significa que ele próprio duvida disto. E também duvida que os outros pensem assim, a menos que ele diga algo a respeito. Eu não preciso dizer, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não diga isso, não. Eu tenho uma grande igreja, não diga isso, porque o povo vai ver a vitória, a prosperidade do teu ministério, a prosperidade da tua família. Deixa que outros falem. Você viva agradecendo a Deus e jamais se achando superior a alguém. Nunca. A ostentação é uma clara evidência de que a pessoa está cheia de orgulho e insegurança. Vamos ao ponto 1 para meditar. Um servo, aleluia, e não um senhor. Oh Deus, a hora. Um servo e não um senhor. Agora nós vamos lá para o texto que orienta como o pastor deve presidir, né? Que está lá em 1 de Pedro 5:2. Aos presbíteros, líderes que estão entre vós, exorto, não hajam como senhores sobre a herança de Deus, mas sejam exemplo para o rebanho. O que o povo precisa mais aprender do pastor é o seu testemunho, é a sua vida. Olha, como ele trata os filhos, como ele trata a esposa, como ele trata a igreja, as contribuições. Ah, tem uma oferta, pastor, encolhe a mão. Não, o pastor deve ser o primeiro a sair. Faça, mostre que você tem fé. Olha, irmãos, eu vou participar. Louvado seja o Senhor. A irmã Márcia me deixou, desculpa eu estar falando da minha esposa, ela está com o Senhor, mas eu estou aqui e eu não posso esquecer os pontos. Ela era sempre a primeira, que vamos fazer uma campanha para botar piso aqui fora do templo. Ela disse assim, eu vou pagar esse piso todo dia. Eu falei, Márcia, como é que vamos fazer isso? Deus proverá. Ela botava piso e Deus nunca deixou a gente em falta. Amados, é uma coisa muito linda, muito linda. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quanto mais você investe no reino de Deus, mais Deus investe em você. Aleluia, aprenda isso, porque tem pessoas que gastam fortunas com muitas coisas, mas para a obra de Deus ele é assim o dízimo. Não, é como disse um irmão para mim uma vez, pastor, eu estava ganhando um salário baixo, agora o meu salário aumentou muito, não dá para eu dar um dízimo, eu vou dar um dízimo, vou dar uma oferta, dízimo não, é muito dinheiro que eu vou dar, que pena. Ele disse isso para a irmã Márcia, olha só para quem ele foi dizer. Foi dizer para a irmã Márcia. E o que acontece? A irmã Márcia disse assim, não faça isso, hein? Você está servindo um Deus vivo, olha lá. Não é? E acontece que essa pessoa, naquele primeiro mês que tinha sido promovido, estava ganhando mais, disse que não ia dar o dízimo, porque ia dar muito dinheiro para a igreja. E não deu, irmãos. O que aconteceu naquele mês? Deu uma prova na vida dele. E ele precisou um valor maior do que o dízimo que ele não deu, porque um familiar adoeceu, ele precisava do socorro, e a igreja socorreu ele. Amém, queridos? Só que depois ele perdeu tudo que ele estava, não soube administrar. Nós temos que ter sabedoria até com as bênçãos que Deus nos dá. Amém? Eu não gosto de falar nessas coisas, que é triste, né? A liderança da igreja não é uma posição de senhorio, mas uma posição do humilde servo. Amém, queridos? As preparações de Deus são para nos ensinar a termos a atitude de um servo, semelhante a Jesus. O verdadeiro líder não evita certas tarefas por achar que estão abaixo de sua dignidade como líder, não é? Aí nós vamos entrar na parte do orgulho, né? E eu confesso aos irmãos que eu estou com vontade de falar, mas é tanto assunto que eu vou deixar a parte do orgulho, não é? Porque eu vou falar sobre a essência, né? Olha só, o orgulho, essência do pecado. Só vou dar essa introdução. Sintomas do orgulho. Os sutis sintomas do orgulho são bem fáceis de ver, uma vez que você os conheça, né? O primeiro, sou mais importante. Olha só, achar que é mais importante. Desculpa, eu vou parar aqui, porque tem tanta coisa importante passar para vocês, não é? Na próxima quinta, desculpe aí, gente, na próxima quinta nós continuamos, porque é muito material que eu quero passar para vocês vão ter paciência com o pastor Gênesis, que eu tenho uma responsabilidade com Deus
para fazer essas ministrações e quero fazê-la com todo carinho para a glória do Senhor. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Mas então entendam que contribuir é mostrar que você crê no Deus que dá em dobro. Traz e deixa Deus mostrar para você todas as promessas. Pastor, mas isso não é do Antigo Testamento, querido, eu mostrei para você. Está inserido na igreja do Novo Testamento. E se alguém quiser esse sermão completo, eu mando, é só me mandar. É só dizer, pastor, bota esse sermão que eu quero. Escreve aí agora o seu e-mail, que eu mando para o seu e-mail este sermão, que são algumas páginas. Aí eu falo com todos os detalhes, que eu tenho o pastor Wesley, que é o meu secretário, ele vai anotar e dizer, pai, tem que mandar para esse, para aquele outro, eu vou fazer isso. Amém? Aqui a Márcia Cristina também está me ajudando. Tá bom assim? Muito importante, não é? Aquilo que está prescrito aqui, queridos, são princípios para nós. Não tem essa história de que muda, imutáveis. A palavra de Deus, ela não muda. Amém, queridos? Então nós agora vamos para o encerramento. Hoje é quinta-feira e eu volto a estar com vocês agora no domingo pela manhã. Amém? Agora tem as mensagens matutinas que nós estamos aí, sempre vou estar colocando à disposição de vocês, porque eu tenho essa missão de Deus por causa do Ministério de São Miguel Paulista. Deus me deu essa missão de preparar essas mensagens, amém? Eu vou chamar a irmã Márcia para fechar com louvor, depois eu volto já com o encerramento para vocês, tá bom? Deixa a irmã Márcia cantar um louvor aqui, se ela começar do início, para ficar melhor, né? Nela não, aqui é que eu... Amém? Tá aí. Vamos ouvir a irmã Márcia, depois eu volto para as conclusões. Glória a Deus e glória a Jesus. Está chegando já aqui e nós vamos depois estar encerrando. Hoje nós temos... Depois eu volto. Ó meu Senhor, Jesus, glória a Deus. Por que será, Senhor, que eu sou tão emotivo? Este meu sensibilismo me tira do teu querer. Como é difícil fazer tua vontade.
Amém, amados? Está aí este louvor da nossa irmã Márcia. Glória a Deus por isso. E na próxima quinta-feira eu já vou entrar falando sobre orgulho. Orgulho é terrível, irmãos. Porque quando o orgulho toma conta de uma vida, é difícil ter lugar para o Senhor nesta vida. Mas fica para a próxima quinta-feira. Estou agradecendo a presença de todas. Perdoe, eu não citei o nome de vocês, amém? Mas vocês estão no coração de Deus, no nosso coração, e é uma alegria tê-los conosco nessa ministração deste culto das quintas-feiras. Agora estou convidando vocês para logo mais, 15 para meia-noite, nós temos o clamor da meia-noite, né, quando o pastor Elci faz o seu trabalho. Nós temos também, pela manhã, o pastor, na última hora da madrugada, nosso pastor Francisco, né, está lá com o clamor da última hora. Não esqueça, você está sentindo o desejo de orar, né? Procura aí, bota lá Francisco, que você vai já entrar com ele e poder participar da oração. Às 6 horas o pastor Wesley está com a primeira hora, não é? E sucessivamente, vamos ao meio-dia ter o clamor do meio-dia, né? Às 18 horas o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, e assim nós vamos fazendo esse trabalho com vocês. E não esqueçam que no sábado nós temos também a nossa mesa redonda, nós temos tido aulas importantíssimas dos pastores para nosso dia a dia. Então, estamos convidando vocês. E na Igreja de São Miguel Paulista, sede, nós estaremos com o nosso culto domingo, não é? Às 16 horas, a nossa escola bíblica. E às 18 horas, o culto de ofício divino. Nós estaremos lá, estaremos encerrando, amém, o mês, e contamos com a presença de todos. Domingo passado foi muita glória. Eu saí muito alegre vendo como Deus trabalha, não é? E a nossa oração é que cultos maravilhosos, não só na nossa sede, mas em todo o Ministério de São Miguel Paulista e em toda a Igreja do Senhor no mundo. Amém, queridos? Porque é momento da igreja estar se preparando, viu, irmãos? Estamos a um passo da eternidade, não é isso? Todos os acontecimentos, Deus está nos chacoalhando. Vamos buscar, é hora de buscar, é hora de nos prepararmos, não é? Porque todos os sinais mostram, nós estamos com um passo já na eternidade, e é muito bom que você esteja preparado, porque lá só entrarão na eternidade com Cristo os que vivem com Ele. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, muito cuidado. Você quer conhecer a vontade do Pai? Está aqui, ó. Está muito bem esclarecido em detalhes. Não fica dando ouvido a muito, está surgindo muitos intérpretes. Está escrito assim, mas não quer dizer isso. Cuidado, porque o céu está povoado. Salvos, o próprio Jesus, quando aqui esteve, se preocupou em cumprir tudo que estava escrito na palavra. Convém que se cumpra as Escrituras. E aí está essa Escritura, irmãos queridos, o que está escrito, para o nosso ensino está escrito, não é? Para que pela palavra nós possamos ter esperança. Esperança que vamos morar com o Senhor na glória. Amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos continuar orando pela nossa irmã Carminha. Eu estou dando essa nota sobre a Carminha pelo pastor Luiz Lopes, não é isso? E os demais que já estão no nosso caderno de oração, mas esses estão neste momento precisando da nossa intercessão. Então eu estou pedindo agora a vocês, vamos clamar o favor do Senhor. Amém? E até domingo às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica, o pastor estará aqui se Deus quiser. Amém? Deus abençoe e te guarde e te livre do mal. Pai, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos. Ó Senhor da glória, abençoe todos que pacientemente nos ouviram e que teu Espírito complete em seus corações aquilo que nós, pelas nossas limitações, não podemos passar, Pai. Abençoe a todos e que eles tomem posse da bênção através da prática da tua palavra, Pai. Senhor, entregando em tuas mãos
também clamando pelo aquele caderno de oração com todos aqueles pedidos, orando pelo pastor Luiz Lopes, teu servo, que precisa de ti, Pai. Também a tua serva irmã Carminha, Pai, nós sabemos que ela está melhorando, Pai, mas que ela possa, ó Deus, logo, logo podermos cantar o hino da vitória, porque ela venceu, como muitos outros têm vencido também neste momento, Pai. Assim eu oro, te agradecendo, entregando todos em tuas mãos. Mais uma vez eu rogo pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos médicos e por todos aqueles que estão precisando do socorro de Deus neste momento, Pai. Eu oro por eles, aqueles pedidos que estão sendo feitos hoje nessa live, e que essa pessoa não citei o nome nem falei o seu pedido, mas o Senhor já leu, o Senhor já conheceu, e eu já estou colocando nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e receba a bênção do Senhor. Amém.